Então vamos seguir aqui, gente. Princípio da ampla defesa, tá? Como fala, destaca Greco Filho a respeito do princípio da ampla defesa como fundamentos principais desses. Então, o princípio da ampla defesa, primeira ideia, tá? O que é o princípio da ampla defesa? Ampla defesa, a pessoa tem que se defender, ela pode se defender no curso do processo de todas as formas admitidas na lei, que é diferente do princípio da plenitude de defesa no tribunal do júri. Mas, André, como é que é dividido a ampla defesa? Tá? Eu, em aula, eu divido o que? Ampla defesa em defesa técnica, porque tem capacidade postulatória, e a autodefesa. Como é que é a autodefesa? A feita pelo próprio réu. Como é que o próprio réu se defende? No seu interrogatório, no direito de estar presente aos atos processuais e a possibilidade de interpor seu próprio recurso. Mas o que fala o Greco? Primeiro, princípio da ampla defesa, primeira vertente, é ter conhecimento claro da imputação. Segunda vertente, poder apresentar alegações contra a acusação. Então, a ampla defesa é saber o que lhe está sendo imputado e o quê? E apresentar alegações contra essa acusação. Poder acompanhar a prova produzida e fazer a contraprova e possuir defesa técnica por advogado, cuja função, aliás, é essencial à justiça. Então, eu tenho o princípio da ampla defesa, que é dividido em autodefesa e defesa técnica. E uma das vertentes é ter a clara imputação daquilo que lhe está sendo atribuído, não é isso? Possibilidade de defesa, poder acompanhar a produção das provas, estar presente à audiência e ter a defesa técnica, porque tem capacidade postulatória, que é o advogado. Ponto. Tá claro? Então ele vai lá, que é uma defesa, se desenvolve no processo penal como mero direito e tal, e ele vai e segue as questões aí atinentes a isso. Maravilha? Tá no teu material, bonitinho, tranquilo, não vai ter mistério, dá uma lida. Nono princípio, fundamentação das decisões. Se liga, galera, que todas as decisões têm que ser fundamentadas. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Eu já coloco isso? Não. Botei, não botei, então vamos lá na Constituição. André, o que fala o princípio da fundamentação das decisões? Está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Tá? O que ela diz? Ela diz o seguinte, que todas as decisões judiciais elas têm que ser fundamentadas. E qual é a razão dessa fundamentação? Justamente como a decorrência da ampla defesa. Então, o juiz, ao me condenar, eu preciso saber quais as razões que o levaram a me condenar, para que eu possa contradizer essa fundamentação. Por isso que o artigo 93, inciso 9 é importante, porque é uma decorrência do princípio da ampla defesa. Olha lá, o artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vamos lá, dar uma voada lá. Artigo 93, inciso 9, onde é que eu estou? Qual o artigo que eu estou aqui? Autorização legislativa. Estou na Constituição? Estou. 39 ainda. Então, o que fala o artigo 93, inciso 9? Todas as decisões, todos os atos jurisdicionais decisórios têm que ter a fundamentação. A não ser que haja o quê? O segredo de justiça. Artigo 93, vamos lá. Artigo 93, inciso 9, 91, 92, 93. Olha lá o artigo 93. Lei complementar disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado os seguintes princípios para o Poder Judiciário. Lá no inciso 9, olha o que ele fala lá, o inciso 9. Inciso 9, 8, 8A, 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentada todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente aos advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Ponderação de interesses, a partir de 2004, significa dizer que os atos do Poder Judiciário serão públicos, a não ser quando o quê? Quando interessar o direito público à informação. Maravilha? Vou aumentar mais um pouquinho a letra aqui, para a próxima. Tranquilo? Então, fundamentação das decisões. O Canutino ele fala que a fundamentação das decisões judiciais constitui um princípio organizatório e funcional da teoria do constitucionalismo. A motivação judicial tem como pilar o trinômio: controle da justiça, racionalidade objetiva e delimitação do objeto a ser eventualmente impugnado. Interessante isso. Então, a motivação judicial é justamente o quê? Permitir a minha defesa.
Como? Motivação judicial, como o quê? Controle da justiça. Então o juiz não pode decidir de acordo com a íntima convicção. Ele tem que dizer o porquê. Além disso, racionalidade objetiva. Então o juiz tem que ter uma lógica na minha condenação. Não é isso? Tem que partir de um pressuposto, não é isso? De uma premissa e chegar ao final me condenando ou me absolvendo, claro. E principalmente a delimitação do objeto que eventualmente vai ser impugnado. Você vai ver a chamada teoria da imputação, não é isso? No direito penal, o réu se defende dos fatos. Então o juiz tem que condenar embasado nos fatos articulados na denúncia e observar toda a minha defesa. Então essa delimitação é o princípio da fundamentação das decisões, tá? Aí ele coloca lá nas palavras do autor, motivação das sentenças. Então, André, para que serve isso? Controle da administração da justiça, exclusão do caráter voluntarístico e subjetivo do exercício da atividade jurisdicional, não é isso? Conhecimento da racionalidade e coerência e melhor estruturação dos eventuais recursos. Para isso que serve a motivação das decisões judiciais. Maravilha? Ressalta-se ainda que a motivação das decisões judiciais é uma garantia constitucional importantíssima para a ocorrência eficaz do controle da justiça. Então, basicamente, gente, nós temos essas três vertentes aqui. Tá claro? Para que você tenha essa noção da motivação jurisdicional. Inclusive, um outro princípio, que é quase que uma decorrência lógica, se o juiz ele está julgando, se você olhar lá os princípios da administração pública, no artigo 37 da Constituição, limpe, legalidade e impessoalidade. A administração pública tem que ser impessoal, imparcialidade do juiz. O princípio da imparcialidade do juiz se apresenta tanto no processo penal, justificando a sua própria essência da função jurisdicional, para dar a cada um o que é seu, não é isso que estaria profundamente prejudicado se eu tivesse um órgão estatal parcial. Tá claro? Então você vê essas questões aí da politização da justiça, judicialização da política, se eu tenho que ter necessariamente um juiz imparcial. Por que um juiz imparcial? E o controle disso é a fundamentação das decisões. Tá claro? Se o juiz fundamenta suas decisões, se eu tenho uma isonomia processual, eu tenho que ter um juiz imparcial nas suas decisões. Maravilha? Artigo 95 da Constituição. Os juízes gozam das seguintes garantias. O juiz é vitalício, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Isso é uma decorrência para que o juiz seja imparcial. André, por que o juiz é inamovível? Por que ele não pode ser removido da sua comarca? Porque senão ele sofreria influências políticas nas suas decisões. Bom, para que está a garantia para o juiz? O juiz tem que ter a garantia que ele pode julgar de acordo com o quê? Com o seu entendimento, com a sua independência funcional. Não é isso? Condeno ou absolvo de acordo com a minha consciência, fundamenta a decisão para garantir que o réu possa recorrer, para garantir a ampla defesa para o réu. Agora tem que ser inamovível, por quê? Porque se eu condenar um filho de alguém aí conhecido, o cara pode me remover lá para um lugar distante. Maravilha? Também meu subsídio não pode ser reduzido e eu sou vitalício. Só posso perder meu cargo por sentença penal condenatória transitada em julgado. Tá claro? Aí tem as questões da vitaliciedade aí, que você em direito constitucional você conversa. Quando que o juiz ele passa a não ser imparcial? Tá? Se houver hipótese de quê, gente? De impedimento, que está lá no artigo 252 do Código de Processo Penal, juiz impedido, e o 254, que é o juiz suspeito, dar-se-á por suspeito. André, qual é a diferença de impedimento para suspeição? Suspeição começa com S, aspecto subjetivo. Não é isso? O que é isso? Amigo íntimo, inimigo capital. Não é isso? Ele, seu cônjuge, pai, filho, estiver respondendo o processo por fato análogo. E o impedimento? Lá no artigo 252. Caráter objetivo. Não é isso? Como assim caráter objetivo? Ele tem algum parente em linha reta ou colateral, como advogado, como MP, como autoridade policial. Não é isso? Ele foi testemunho no processo. Então dá uma olhada que uma das formas de você falar que o juízo é parcial é se ele está impedido ou se ele está suspeito, principalmente no caso de suspeição. Maravilha? Inclusive é um dos argumentos, não é isso, da defesa do nosso ex-presidente Lula, não é isso, que o juiz Sérgio Moro condenou e depois ele virou ministro da Justiça.
Então haveria um interesse da parte dele de condenar o Lula, para que o Lula não fosse presidente, e fosse o Bolsonaro. Estão alegando que o juízo ele é parcial. Houve uma parcialidade. Tá claro? Aí cada um acha o que quiser. Maravilha? Outro princípio. Princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito. Tá claro? Ah, professor, você botou no quadro antes que isso é uma decorrência do princípio da presunção de não culpabilidade, como uma regra de garantia. Como eu sou presumido inocente, o que eu tenho que ter ideia? O Estado, ele não pode se utilizar de provas ilícitas para provar a sua culpa, para demonstrar a sua culpa. Porém, pelo princípio da presunção de não culpa, você pode se utilizar de provas ilícitas para provar a minha inocência. Interessante isso. Onde é que está isso? Está lá no artigo 5º, inciso 56. O artigo 5º, inciso 56, fala o seguinte, ó. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Isso, se liga, é uma regra da presunção de não culpa, de não culpabilidade, do estado de inocência. Qual é a garantia que eu tenho, não é isso? Qual é a regra de garantia que eu tenho com relação ao Estado? Estado, você não vai poder se utilizar de meios ilícitos, de provas ilícitas, para provar a minha culpa. Porém, como eu sou presumido inocente, eu posso me utilizar de provas ilícitas para demonstrar a minha inocência. Isso é a regra da presunção de inocência e da regra de garantia, que é a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito. Tá claro? Olha que interessante aqui, ó. Salienta-se que não há uma regra específica no sentido da inadmissibilidade das provas ilegais no ordenamento jurídico, sendo tal proibição proveniente da importação da regra do direito americano conhecida pelo fruto da árvore envenenada. Então o que me interessa, vai ver isso comigo em processo penal, as provas ilícitas também devem ser desentranhadas do processo, as provas que lhe forem decorrentes. Então tudo que é ilícito sai do processo, e todas aquelas que lhe foram derivadas. Perfeito? Mas você vai estudar comigo que existem mitigações disso. Se advier de uma fonte independente, se a mancha foi expurgada, se a descoberta foi inevitável, se for uma prova obtida por agente infiltrado, se for uma delação premiada, uma colaboração eficaz. Tá claro? Se for agora, talvez, não é isso? Com o informante do bem. Então tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Mas eu paro por aqui. É uma regra que nós temos da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito. Tá claro? Um outro princípio é o princípio da presunção de inocência, que nós já conversamos, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá? Então nós vimos, estudamos as regras, não é isso? Com relação a esse dogma constitucional. Olha o que ele fala, ó. O princípio da presunção de inocência preconiza que a liberdade do acusado somente poderá ser restringida antes da sentença definitiva através de medida cautelar que se faça efetivamente necessária, cabendo ao órgão acusador o dever de comprovar a culpabilidade do acusado, sendo que este não tem o dever de provar sua inocência. Então eu quero que você entenda que a gente vai estudar lá na frente com relação à prova, o ônus da prova. Aqui, qual é o ônus da prova para a acusação e qual é o ônus da prova para a defesa. É óbvio que fica de cara que a acusação vai ter que provar os elementos constitutivos e a defesa vai ter que provar os elementos extintivos, excludentes de alguma coisa. É esse o ônus da prova. MP, prove os elementos constitutivos do crime, evidentemente, e você, defesa, prove os elementos extintivos. Basicamente é isso. E vou dizer, se ninguém conseguir provar nada, pelo estado de inocência, eu vou te absolver. Não porque você é inocente, mas por ausência de provas. Por ausência de provas, é isso. Está claro? Interessante isso, que vai servir como fundamentação para um eventual processo futuro. Tá claro? O que é interessante, o artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal, não é isso que fala das hipóteses aí da sentença absolutória, tá? Dá uma olhada no artigo 386, que fala da sentença absolutória, e o artigo 387, que fala da sentença condenatória. E dá uma olhada lá dos fundamentos. Maravilha? Tranquilo? Um outro princípio muito interessante,
Aqui, galera, é uma pancadaria com o princípio da verdade real e o princípio, gente, da isonomia processual. Há uma questão gigante agora com relação a isso, que é o chamado, essa dicotomia entre o princípio da verdade real e a isonomia processual. André, não estou entendendo nada. Que é o seguinte, gente. O que é o princípio da isonomia processual? O tratamento que eu dou às partes tem que ser igual. Ah, significa dizer que eles vão ter as mesmas armas? Já, não quero ser repetitivo. Por que eu estou falando isso? Porque tem no processo penal a busca da verdade real, busca da verdade substancial, busca da verdade verdadeira. Você deve ter ouvido falar naquela frase, não é isso? O que não está nos autos, não está no mundo do processo. Não está nos autos, o juiz não vai levar em consideração. No processo penal não é assim. No processo penal não vigora o princípio da verdade formal, vigora o princípio da verdade real. O que é isso? O juiz, ao comandar, ao presidir um processo penal, ele precisa buscar a verdade dos fatos. Então, muitas vezes, o juiz ele pode proceder a elementos probatórios de ofício no curso do processo. Bota isso na cabeça. E no curso das investigações, o juiz tem que ser inerte. Só atua quando ele é provocado. E no processo, no inquérito policial, ele não pode produzir provas de ofício. Mas no processo ele pode? Pode, busca da verdade real. Poxa, professor, mas o juiz, ao fazer a busca da verdade real de ofício, muitas vezes ele pode comprometer a isonomia processual? Ele pode estar beneficiando da acusação ou beneficiando a defesa? Sim ou não? Sim, é esse o conflito. Olha o que ele fala aqui. O processo penal não deve encontrar limites na forma ou na iniciativa das partes. Ao contrário, impõe-se-lhe como objetivo principal a busca e o descobrimento da verdade real material, cabendo ao magistrado verificar, além dos parâmetros artificiais da verdade formal, com o intuito primordial de fazer valer a função punitiva para aquele que realmente tenha sido responsável pelo ilícito penal. O princípio da verdade real também é utilizado no processo civil, entretanto no processo penal ele é considerado como interesse público. Olha que interessante, ó. Observando essa supremacia do interesse público sobre a autonomia privada, o que por si só caracteriza motivação suficiente para o sistema da livre investigação das provas. Então, na verdade, eu quero que você entenda que, a depender do livro que você pegar, tem autores que sustentam isso. Olha, o juiz tem que buscar a verdade dos fatos. Eu estou falando ali de um crime. Então é diferente do processo civil, que normalmente vigora o interesse das partes. O processo penal vigora o interesse público na sua essência, que é a solução de um crime realizado. Porém, muitas vezes eu comprometo o quê? A isonomia processual. Às vezes o juiz, ao buscar a prova, parece que ele está beneficiando a acusação. Ou então, às vezes, beneficiando a defesa. Tá claro? De qualquer maneira, existem inclusive autores que sustentam o seguinte: esse conflito é da essência do processo penal. Bacana isso. Tranquilo? Paridade de armas, já conversei com vocês. O que é o princípio da paridade de armas, não é isso? Veja bem, paridade de armas. Eu não estou dizendo que os dois vão ter que ter um fuzil R15. Eu posso dar um fuzil R15 para um e uma AK-47 para o outro. No entanto, elas têm que ser equivalentes. Olha o que ele fala. Igualdade perante o órgão julgador, devendo ambos os polos da relação processual receber igual tratamento, isonomia processual, perante o juiz, em juízo, exporem suas razões a fim de firmar o convencimento do magistrado. É facultado à parte contrária tomar conhecimento e defender estas alegações. O que me importa, gente? Paridade de armas. Então, se por um lado eu tenho o Ministério Público que tem um aparato administrativo por trás dele, por outro lado eu tenho o princípio da presunção de inocência. Ele que tem que provar a culpa. Na dúvida, eu absolvo. Princípio da publicidade, nós já conversamos sobre isso, tá claro? No sistema processual brasileiro, em regra é isso. Então, eu já até falo para vocês o seguinte, que a persecução criminal, a persecutio criminis, é igual ao inquérito policial mais a ação penal. André, o que é a persecutio criminis? É todo o aparato estatal para resolver um crime. E quais são os dois grandes aparatos que nós vamos estudar? O inquérito policial e a ação penal. O que é interessante é que o inquérito policial, a regra é o sigilo.
Excepcionalmente, ele pode ser público. E o processo penal é o contrário. A regra, ele é público. Excepcionalmente, eu posso determinar o segredo de justiça. Dá para lembrar isso? André, me cite alguma diferença aí entre o inquérito e a ação penal. Uma das milhões de diferenças. Que o inquérito, a regra é que ele é sigiloso. Excepcionalmente, ele pode tornar-se público. E a ação penal, o processo, em regra, ele é público. Excepcionalmente, eu posso determinar o segredo de justiça, artigo 93, inciso 9 da Constituição. Princípio da publicidade. Se liga que eu tenho a publicidade plena, qualquer um pode ter acesso, e a publicidade estrita. Acesso é limitado a quem tem relação direta de interesse com o processo. Você pode observar que um dos fundamentos do Sérgio Moro, lá na época, enquanto juiz, ele tornou público as informações da investigação contra o Lula, aquela conversa dele que falou que o Supremo estava acovardado, da conversa dele com a Dilma. Ele argumentou que o inquérito ele é sigiloso, porém, o que uma presidente da República fala escondido com outra pessoa, burlando a justiça, isso não é interesse só da administração pública, mas de toda a sociedade, e jogou no Jornal Nacional. Você lembra disso? Tá claro? O que me interessa? O que me interessa é que vigora o princípio da publicidade. Ponto. Um outro princípio extremamente caro pra gente é o princípio do duplo grau da jurisdição, que nós vamos ver no próximo bloco.